Segundo o livro On, sou o mais pobre e infeliz dos mortais, porém agora atingi o meu limite. Mas, para minha dita não há limites, porque sou amado pela sagrada princesa Saknikuté, a branca flor do Mayab. Por ela suspirei durante muitos anos e por muitas gerações, aguardando que concedesse a minha oportunidade de levar-me à sagrada terra do Mayab. Mas durante todo o tempo que eu acreditava esperá-la e que acreditava aguardar a sua aparição, eu estava na realidade caminhando até ela e até a santa terra bendita do Mayab. Mas, como poderei descrever este andar de anos em desertos, em serras, este andar de um anelo solitário que só se vive quando o corpo se aquieta? Como poderei dizer a quem lê esta obra em que consiste este andar para poder receber um só beijo da sagrada princesa Saknikuté? Como poderia explicar a sagrada princesa Saknikuté, a branca flor do Mayab, e seu beijo, que é o beijo que arrebata os homens da morte e os leva à origem de sua linhagem maia, onde se encontra o caminho que na verdade é a vida? Tenho-a visto envolvida em seu glorioso esplendor da simplicidade e luz, como jamais poderia imaginar o homem que prospera no vale dos sonhos, recorrendo à senda da morte. Eu a beijei, e seus lábios encostaram nos meus levemente. E essa leveza foi um toque de fogo que incendiou meu sangue e deu vida à minha carne, e com suas chamas consumiu a escória petrificada que me afastava dela. Já transcorreu um tempo desde esse amanhecer de primavera, quando eu caí desnudo ante ela, livre da infernal roupagem que são os 7 mantos de toda a ilusão. E ao recordar seu beijo, meu coração palpita ansioso de consumir-se nela, e tudo em mim arde, transformando o meu ser. Nada me disse com palavras a sagrada princesa Saknikuté, a branca flor do Mayab. Nada me disse com palavras, e não poderia dizer-me nada assim, porque ela é como uma só palavra que é todas as palavras, e em seu olhar, que é a plenitude da vida que desperta a alma, a luz que nos mostra a entrada da terra do Mayab e nos envolve pelos séculos dos séculos, e faz dos homens de barro parte do grande Senhor escondido, para quem não haverá nunca um homem capaz de descrevê-lo integramente. E nesse olhar, que é plenitude e amor da princesa Saknikuté, aspirei o singular perfume que emana da mais pura flor do Mayab, e em meus ouvidos ouvi: tens-me visto, tu me conheces e tens gostado dos beijos dos meus lábios. Tu estás em mim e eu estou em ti, és eternamente meu. Não poderás esquecer-me jamais, e minha recordação será teu consolo na solidão, e tua emoção o trará a mim quando quiseres vir. Poderia dizer algo a mais sobre isto? Ó homem de linhagem maia! Faz-te olhos para ver, ouvidos para ouvir, abre-os, escuta e desperta para poder morrer também. Morrer integramente de uma só vez. Porque a plenitude que ela é, a princesa sagrada Saknikuté, a branca flor do Mayab, só encontram os homens em cujas veias corre o sangue da linhagem maia, são os que nascem para a vida, aqueles que foram incendiados com o beijo de seus lábios, e esse beijo é o beijo da mais doce morte, porque é o beijar da ressurreição com a qual virá a salvação de Deus. Despertarás um dia e logo morrerás, e serás livre, completamente livre, para poder converter teu barro numa ânfora justa, na qual possa o grande Senhor escondido dar aquela comida e aquela bebida, a única comida e a única bebida com que poderá saciar a fome e a sede de justiça de todo aquele que procura escapar do vale da morte para alcançar o ápice do Mayab. Me aproximei dela, a sagrada princesa Saknikuté, branca flor do Mayab, em um amanhecer de primavera, numa das tantas voltas que a terra também se aproxima do sol para trocar beijos com ele, dar-lhe sua seiva e receber sua semente, e fecundar em seu ventre para que coma também daquele amor sua descendente, a lua. E é a seiva que nos dá a terra, e a semente que procura o sol, que nos faz compreender o homem e dar vida à luz, servir e adorar tudo aquilo que nos deixou em herança todo o filho do homem, seja do Mayab, ou seja de Belém, que é a casa do pão, seja do elevado monte Sinaí, ou seja nascido debaixo da sombra de uma sagrada árvore de Bo. Esta é a herança da compreensão. E a sagrada princesa Saknikuté é a amante que dá amor, é a mãe que oferece seus seios para quem queira amamentar-se dela,
Sem este amor ninguém verá a princesa Saknikuté, a branca flor do Mayab, porque o amor é a força que ela dá ao homem enamorado de seu encanto e que se faz a si mesmo servidor do Mayab. Na noite anterior a seu sagrado beijo estava eu em trevas, buscando como uma criatura extraviada busca sua mãe quando tem fome, e eu queria agarrar a linha que me desse certeza e força para poder andar. E a chamava dizendo: vem, vem, vem. Mas a Mãe Terra teve piedade de mim e me colocou em um sono profundo. E deste sonho me despertou o coração com um violento palpitar de ansiedade, e ao despertar senti um estranho perfume que elevou minha emoção porque intuí que era o perfume dela, da sagrada princesa Saknikuté, a branca flor do Mayab. Eu, pobre e infeliz mortal, afugentei os sonhos de meus olhos, afinei meus ouvidos. E olhei para os cumes dos montes andinos, e pude distinguir suas silhuetas perdidas em trevas. Um pedaço da lua se acercava para amamentar-se no seio da terra. Sem embargo tudo seguia obscuro, mas tudo palpitava no grande silêncio. A claridade da primeira aurora, aquele reflexo prateado que precede a luz, iluminou pouco a pouco o cume dos montes. Desde as ramas das árvores vi elevar-se em um voo solene algumas aves, não havia gorjeio entre elas e os animais ainda despertavam para adorar a luz. Só o homem dormia. E nesse recolhimento que unifica a vida, quando a alma da sagrada terra se prepara para tomar a semente do sol, o espasmo de Dita também era silente. Somente o homem alvoroçava. Recolhi-me no silêncio de mim mesmo, sabendo-me um mendigo daquela comunhão a qual não pode aspirar senão o ousado em que arde o sangue dos homens maias. E apareceu a luz. Palpitou ainda um pouco de tristeza neste miserável coração de barro porque senti o fogo e soube que morria para sempre nesse instante, mas morria satisfeito porque queria morrer. Então ela, a mais formosa entre todas as formosas, a sagrada princesa Saknikuté, branca flor do Mayab, mostrou seus lábios para que os beijasse e seu sorriso me incendiou somente quando havia morrido a última gota de temor e de tristeza em meu coração de barro. Então a terra se nutriu do sol, e eu me nutri do fogo do amor. E o coração de barro se abriu e o fogo cozeu e fez ânfora para o grande Senhor escondido e os lábios da princesa Saknikuté sopraram no barro e fizeram dele uma forma com seu alento inefável de eternidade. Nesse instante eu senti seu beijo. E nesse instante começou a vibrar a vida de verdade em tudo aquilo em que eu fechava meus olhos, porque era eu quem em meu coração dizia que olhava e esse eu que falava era a doce voz de minha princesa Saknikuté, a branca flor do Mayab que não fala com palavras porque ela é todas as palavras de uma só vez. E romperam as aves cantando em uníssono quando a luz apareceu sobre elas acima dos montes andinos, dando comida à minha alma. As folhas das árvores se fizeram a si mesmas a voz sempre madura da vida, e cada uma delas eram como eu, transitórias e eternas, e por cima do cume dos montes andinos vi como as trevas fugiram quando chegou a luz. O que aconteceu depois? Não poderia dizer ainda que quisesse. Ninguém poderia dizer, nada poderá jamais descrever o que foi dito, porque essas são palavras que só podem pronunciar com seus beijos a minha sagrada princesa Saknikuté, a branca flor do Mayab e seu beijo é a sagrada palavra do Mayab que é todas as palavras de uma só vez. Pode-se dizer que nesse instante morre o homem de barro quando em suas veias corre o ardente sangue da linhagem maia. Entende para que e por que foi feito a imagem e semelhança de seu Criador. Sabe também que a partir de então viverá ligado ao Mayab, sem poder ignorar nem esquecer sua origem e saber que passarão os mundos, os homens, as estrelas, os sóis, mas jamais passará a palavra Mayab, que é a palavra dele. Se és um homem de linhagem maia, eis aqui que eu falo agora essa palavra no fundo do teu coração para que a ti também fale com seu beijo eternamente bela sagrada princesa Saknikuté e se coze teu barro e tua água para que quando a água se evapore e o pó do teu barro ao pó volte, permaneça tua ânfora viva no amor do grande Senhor escondido. Para que se cumpra a profecia do sagrado Shilam Balam de Shumael que disse que não está à vista tudo o que há dentro disto, nem quando há de ser explicado. Os que sabem, vivem da grande linhagem de nós, homens maias. Eles saberão o que isto significa quando lerem.
E então o verão e o explicarão. É assim também se cumprirá em vós a santa profecia do Maiab de Jesus, e virá o dia que sabereis que não sois vós que falais, mas sim, o Espírito de vosso Pai que fala em vos. 2a. Para muitos o beijo da sagrada princesa Saknikte marca o fim de suas desventuras. E no calor de sua recordação acham abrigo no inverno de sua vida de barro. Para mim, ao contrário, seu beijo foi o começo de um caminho infinito na eternidade. E por isso, talvez, tenha sido só um beijo fugaz, para que seguisse marchando em busca dela por todas as sendas do Maiab. Bem, me dou conta que para os demais, tudo isso é sonho e é loucura. Mas os demais são homens de barro e minha linhagem é maia. E eu digo estas coisas para os homens cujo sangue é maia. Ainda que agora não entendam completamente o que está escrito aqui, algum dia saberão e entenderão e lerão e me compreenderão o que quero dizer, porque o Maiab é um e tem muitos nomes, e o universo é um e tem muitas formas. E o Maiab tem dado muitos filhos e tem feito a muitos homens a imagem e semelhança de seu Criador. Por isso eu os asseguro que sou o mais pobre e infeliz dos mortais, porque nada é meu, e tudo é do Maiab. Mas também aqui está escrito que tenho minha ânfora cheia e completa de uma dita secreta que não poderei perder ainda que queira perdê-la, porque é a dita do Maiab. Eu seguirei andando sempre com a sagrada princesa Saknikte, ainda que às vezes ocorra que meus olhos não a vejam. Seguirei andando com ela, porque somente com ela e nela estou desperto. E na embriaguez de tão singular vigília, quisera agora dar um pouco de justiça como me tem sido dado conhecer. Asseguro-lhes que sou o mais pobre e infeliz dos mortais, que nada tenho que possa chamar de meu, e ainda esta vida que tenho também me tem sido dada, mas só a mim cabe saber por que e para que me tem sido dada. Quero lhes falar de Judas, o homem de Cariote, aquele a quem vós haveis amaldiçoado muitas vezes, mas que foi um amabilíssimo irmão daquele Filho de Deus que se chamou Jesus e que também foi um filho do Maiab. Minha história e meu relato começam com um impulso que falou em meu coração, dizendo palavras tão claras e precisas como aquelas que vós dizeis ao ouvido dos seres que amais. Foram palavras nascidas do beijo da sagrada princesa Saknikte. Suplico-lhes me concedeis atenção. Bem sei que o que vou dizer de agora em diante, neste empenho de justiça, está em contradição com tudo aquilo que vós acreditais que é verdade sobre o ocorrido em tempos muito remotos com o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, filho do Maiab, que havia em outro continente e que também foi andar entre homens de barro buscando aqueles que queriam seguir a sagrada linhagem do Maiab. Porque amava a sagrada princesa Saknikte e espalhava seu beijo em muitas santas e sagradas palavras, e por isso também foi morto pelos chupadores de seu tempo. Jesus de Nazaré nasceu também com o sangue dos homens maias, que é sangue universal e é sangue ardente que em seu ardor disse, sou unidade, sou eu. Nasceu em uma casa igual a toda a casa do Maiab, em um lugar que em suas palavras se diz Betleém, que significa casa do pão de onde come o seu pão, ainda o sol. Mostrou para os sábios o caminho para o beijo da sagrada princesa Saknikte, que é o pão de toda a vida, e porque havia chupadores que não queriam ser ânforas do grande Senhor oculto, a quem Jesus chamava de Pai, decretaram morte a seu corpo em uma cruz levantada no Monte das Caveiras. Os homens de barro, que no barro viviam, enlodando-se uns aos outros, cresciam longe do Maiab verdadeiro desse continente, e os chupadores jamais poderiam entender aquilo que falava Jesus de Nazaré, quero misericórdia e não sacrifício. E poderá haver compreensão em um cérebro onde se oculta o amor? Ah! Tu, que em cujas veias corre o ardente sangue da linhagem maia, que quereis também ser filho do Maiab, ânfora pura do grande Senhor escondido. Aprenderás, antes de tudo, a ser justo para alcançar o beijo da sagrada princesa Saknikte. Este beijo acenderá a luz para que conheças o Pai de toda a terra do Maiab. Jesus de Nazaré, em quem palpitou o Cristo vivo, o Espírito Sagrado do Maiab, disse aos homens de seu tempo, de todos os tempos, que todos seus pecados seriam perdoados, mesmo os pecados cometidos contra o Filho de Deus, mas que jamais seriam perdoados os pecados cometidos contra o Espírito Santo, que é a sagrada palavra do Maiab.
Durante 2000 anos muitos têm pecado contra o Espírito Santo crendo que com isso faziam justiça ao Filho de Deus e ainda perseguiram a outros homens esquecendo que ao morrer na cruz, Jesus disse, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Por sua misericórdia, que é a misericórdia do Maiabe, este perdão alcança a todo aquele que na realidade não sabe o que faz e por isso alcança a vós também porque não é vossa culpa ter pecado e errado contra esse outro homem do Maiabe, nascido nas longínquas terras de Cariote, e cujo corpo e cuja vida de barro se conheceu com o nome de Judas. Porém, tende presente, vós, homens, que sois do clã da linhagem Maia, que qualquer injustiça e qualquer falta de misericórdia é um pecado contra o Espírito Santo que é o Sagrado Espírito na palavra do Maiabe. Recordai-o e lede. Eu, o mais pobre e infeliz dos mortais, lhes contarei o que sei de Judas, o homem de Cariote. 3. Quando o calor do beijo da sagrada princesa Saknicté chegou em meu coração, o ardor da vida que ela me deu, impeliu-me a seguir meu caminho ao Maiabe. Quando fechava olhos e ouvidos às coisas de barro para escutá-la, em meu peito vibrava uma mensagem singular com uma insistência singular e me urgia. Ajuda a espargir luz sobre Judas, o homem de Cariote, para que o homem possa construir a ponte através da qual passará do caminho de Pedro para o caminho de João e assim entregar-se ao beijo da sagrada princesa Saknicté. Eu, o mais pobre e infeliz dos mortais, devo confessar que não entendia essa imperiosa ordem e suplicava a luz à minha adorada princesa Saknicté. E me foi advertido que nessa ordem havia um estranho sabor de eternidade. Como se a infinita e inesgotável força da santa e verdadeira justiça do Maiabe insistisse que essa passagem obscura vivida na terra do Cristo vivo, Jesus, fosse aclarada para o entendimento dos homens maias. E também me foi dado entender que não poderia ser só eu, o mais pobre e infeliz dos mortais, o único a quem este impulso do Maiabe havia chegado porque deviam ser muitos os homens que, como eu, haviam feito do beijo da sagrada princesa Saknicté o começo e não o fim de seu amor pelo sagrado mundo do Maiabe. E buscando em 1000 formas distintas encontrei muitos homens cujo sangue é maia, e muitos outros que são de barro, haviam escrito e dito muitas palavras sobre Judas, o homem de Cariote. Uns dizem que ele era filho do Maiabe, outros dizem que não, que foi só um homem de barro que enlodou sua memória cometendo uma horrenda traição. Mas como eu vivo do beijo de minha sagrada princesa Saknicté e ela me disse que é necessário que eu ouça meu coração, eu direi o que vi com os olhos que são de sangue maia, e o que eu ouvi com meus ouvidos de carne maia, acerca deste homem chamado Judas e nascido em Cariote. Eu, unicamente, sei aquilo que minha bem-amada princesa Saknicté quer que eu saiba e não me interessa e não quero saber nada mais do que isso porque a única coisa real que existe para mim é aquele beijo que ilumina o caminho até o Maiabe, mais além dos cumes dos montes andinos. E por isso sei que o destino não está e nem tem estado nunca nas mãos dos homens, e sim na vontade do grande Senhor escondido no mais alto e sagrado do Maiabe, mais além do cume dos montes andinos. O doce beijo de minha princesa Saknicté me ensinou que destino e espírito são uma mesma coisa. Para os demais, que são somente homens de barro, o destino é aquilo que ocorre dentro do tempo entre o berço e o sepulcro. Mas sucede que, pela vontade do grande Senhor oculto, para alguns há também um caminho que vai do sepulcro ao berço e por isso é importante ajudar a fazer luz sobre Judas, o homem de Cariote. Que caminho, que sepulcro e que berços são esses? Isto é uma coisa que o homem, cujo sangue é maia, poderá aprender e conhecer se é que busca o beijo da princesa Saknicté. Quem acredita que o destino é aquilo que ocorre entre o nascimento e o sepulcro se rebaixa a si mesmo, nada sabe sobre o tempo e muito menos sobre a vida. E tampouco pode afirmar que tem algum destino, ainda quando acredite no oposto. É um homem de barro, pensa coisas de barro e por isso ao barro há de voltar. Por que não se cozeu no fogo da sagrada princesa Saknicté para ser ânfora límpida do grande Senhor oculto no mais alto e sagrado do Maiabe? E quem tente explicar o destino como aquilo que ocorre entre o nascimento e a morte não explicará absolutamente nada real e nem verdadeiro porque confundirá um sopro da vida, um aspirar e exalar da terra, com a verdade da existência humana.
Homem que lê em cuja veia que corra sangue maia, pensa, pondera, indaga a verdade do destino que se urde no sagrado reino do Mayab, mais além do cume dos montes andinos, e quiçá também brilhe sua luz em teu coração. Pensa na luz, sente seu amor e pondera que essa luz tem um poder que disse de si mesma, eu. E esse eu crescerá em ti, seu fogo fundirá a legião de demônios que a cada desatino te induzem ao sonho qual tu chamas vigília, também dizem de si mesmo, eu. São muitos eus que te dominam e sugam seu sangue, o sangue que te chega do reino do Mayab. Se tu amo, se tu um só e íntegro eu, um eu o qual tanto ama a sagrada princesa Saknikté. Porventura um desses eus que tanto te confundem te faz pensar também que o destino é aquilo que ocorre dentro do tempo limitado entre o nascimento e a morte. E lhe dirá que o destino que ocorre dentro do tempo limitado entre a morte e o nascimento é loucura. Assim é com muitos, e assim tem ocorrido sempre e seguirá ocorrendo na vida de barro porque os homens de barro estão sempre adormecidos e não lhes tem sido dado compreender que todo homem também é a humanidade, que quando ele sofre ou é feliz, também é a humanidade quem sofre ou é feliz, e tudo aquilo que está por vir ao homem, também está por vir à humanidade. É difícil levar a palavra, e difícil é para o homem de barro suportar a realidade. O homem tem esquecido que não há destino que seja individual, mas aquele que busca e que recebe o beijo da sagrada princesa Saknikté e ouve a silenciosa palavra do grande Senhor oculto que vive no sagrado reino do Mayab, será indivisível e deixa de lado a ilusão individual e não busca outro destino, senão aquele que é o destino do Mayab. No homem de barro só existe uma ilusão de destino individual, e por isso indaga com palavras lindas e com palavras nécias que unicamente lhe fazem ver isolado e separado de tudo que o rodeia e de tudo que vai tecendo no destino comum. E este destino é aquele que o de baixo sempre tende a reunir-se com o de cima e assim vive abaixo da lei que se chama bem e mal. Porque neste destino a serpente se arrasta na terra e só enxerga aquilo que está na frente e atrás e não tem a plumagem do condor que lhe empreste asas para empreender voo mais além do cume dos montes andinos. Mais além dessa lei está o sagrado beijo da princesa Saknikté que ilumina o destino. Quem não busca esse beijo está morto. Viver é buscar a verdade do destino, e não fugir. Quem não busca em si mesmo a verdade do destino não vive porque seu sangue não ferve com o ardor do fogo da linhagem maia. E no torpor desta morte animada poderá até sonhar que é livre, que tem um destino próprio e porventura chega a convencer-se que esse mesmo torpor em que vive é o cumprimento de seu verdadeiro destino. Está certo que assim seja, porque isso também é verdade. Mas eu tenho que afirmar que todos são arquitetos de seu próprio destino, como se o homem que vive anelando o Mayab pudesse fazer algo que não fosse o destino do reino do Mayab, o destino imortal. Esse próprio destino é um profundo torpor. E Judas, o homem nascido nas longínquas terras de Cariote, havia renunciado ao torpor. Como para todos aqueles em quem arde nas veias o sangue dos homens maias, a sagrada princesa Saknikté havia escrito no livro da vida, aquele homem cuja linhagem é maia que anela conhecer a verdade sobre o destino, a verdade sobre si mesmo, sobre todas as coisas, o destino lhe veda o torpor de uma vida normal. E foi essa a verdade que Judas buscou. E ao buscar a verdade do seu verdadeiro destino, o destino uniu com aquele homem que ele chamava de Rabino e que era o Senhor Jesus, nascido em Betleém. E Judas então só agora teve destino em verdade. Porque em seu coração começou a arder também o amor pela bela e sagrada princesa Saknikté. E recebeu-se beijo e seguiu seu caminho rumo ao Mayab. Porque Judas também anelava cozer seu barro para ser ânfora pura do grande Senhor oculto, cujo amor modula vozes no coração dos homens por cujas veias corre o sangue da linhagem maia. E essa voz modulou em meu peito o mandato, e foi luz que me orientou nos caminhos empreendidos por outros que também haviam buscado a verdade sobre a vida e a morte do homem Judas de Cariote. E também foi o farol que me mostrou os recifes por onde eu não haveria de navegar. Mas agora é preciso que eu explique essa voz. 4. Sou um homem nascido do barro de outras terras, mas em minhas veias corre o ardente sangue da linhagem maia. Arde em todo o meu ser,
E esse ardor me impulsionou a pedir o beijo da princesa Saknikté, e o calor de seu beijo foi um eu. Porque a voz do destino interior também me havia chamado para o mistério que oculta o Mayab, mas primeiro tive que perder-me em um deserto cheio de dúvidas e alimentado de temores. E o coração me urgia a que permanecesse impassível em todo esse deserto, e me dizia que somente assim, no meio daquela solidão, e com fome, poderia comer o pão do grande Senhor oculto, qual dá com seu beijo a sagrada princesa Saknikté, a quem não vacila em arrancar os olhos para poder ver, e destruir seus ouvidos para poder ouvir. Até então havia caminhado pela primeira senda, a senda da indecisão, que às vezes revela mas quase sempre oculta a verdade do Mayab. É o caminho largo onde sempre estará acompanhado, porque muitos transitam nesse caminho por temor ao silêncio, por medo da solidão. E nessa senda havia visto brilhar por momentos a luz da princesa Saknikté. Mas a luz se apaga ao cair sobre a pedra que o Senhor Jesus deixou colocada como o primeiro obstáculo no destino que conduz ao Mayab. E no deserto encontrei somente pedras para saciar minha fome e minha sede, e eu era uma ovelha a mais no rebanho que Pedro apacentava, e era uma ovelha branca, mas morria de fome e de sede do Mayab, e não queria morrer assim. A luz da sagrada princesa Saknikté, que brilhava mais além da pedra que era meu destino, fez minha lã negra, e as ovelhas brancas me arrojaram de seu seio e me deram por perdido quando deixei o rebanho e caí entre os riscos onde açoita a tormenta. Eu não havia feito uma ponte para cruzar o abismo. Até então eu não sabia, mas agora eu sei que o destino que está nas mãos do grande Senhor oculto no mais alto e sagrado do Mayab, tem um caminho que começa em Pedro, com as ovelhas brancas, e que conduzem a João somente quando o amor pelos beijos da sagrada princesa Saknikté faz negra a sua lã. Ferindo-me entre riscos e maldades, entendi as palavras do sagrado Mayab, ditas e escritas naquele remoto continente, por outro ser cuja linhagem é Maia, que se chamava João. E esta palavra se entende golpeando a pedra na escuridão. Esta palavra disse que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e é Deus, o grande Senhor oculto, e por esse Verbo tudo foi criado, o sol, a lua, a terra, as estrelas, o homem, o animal, os vermes, os frutos que dão vida, os frutos que dão a morte, e as palavras de todos os Mayabs que existiram, que existem e sempre existirão. Porque as pedras mudam os rebanhos, mas o Verbo sempre permanece, ainda que tudo mude. Assim tive notícias do destino que é o destino do Mayab. E este destino é o destino de todo aquele que encontra o caminho de João, caminho que também falou Judas, o homem de Cariote, caminho oculto dentro do homem que conduz ao centro do Mayab, que também mostrou ao Cristo vivo em Jesus para levar a outra carne com ele em seu mesmo destino. Por isso é que peço justiça e reflexão para Judas, o homem de Cariote. E já faz 2000 anos que começou um destino na vida do homem, que ainda não se tem cumprido. E numa noite daquela época, naquele remoto continente, o Cristo vivo em Jesus, comeu pela última vez com seus discípulos, que eram gigantes da pequena Cozumel e que também marchavam rumo ao caminho do Mayab. Aquela noite foi ordenada a voz que é o impulso no coração de alguns homens por cujas veias corre o sangue da linhagem maia. Ditosos os ouvidos que aquela noite puderam ouvir as grandes verdades do sagrado Mayab que revelou o Santo Senhor Jesus. Pesado coração de pedra e de barro daquele que o deixaram sem coser por ignorar o fio com que o Santo Senhor Jesus urdiu o destino desta civilização. Mas para essa civilização isso não está visível, o que está visível é o que disse e não faz, e por isso sua obra tem sido amaldiçoada e se consumirá em sua própria destruição. Porque quando mencionou que um deles o entregaria, os demais, que eram 11, tão pouco sabiam aquilo que só sabiam nessa noite Jesus de Nazaré e Judas de Cariote. E em suas próprias palavras, assim foi escrito. O que tem que fazer, faça logo. Mas nenhum dos que estavam na mesa entenderam o propósito do que disse Jesus a Judas. Pondera, por que tanta pressa? Pois bem se sabe que muito tempo antes deste dia, Jesus já sabia que haveria de passar por uma morte infame. Pondera, por que tanta pressa? Enquanto ocorria tudo isso, o discípulo João, que era o mais jovem de todos,
tinha sua cabeça apoiada no coração de seu Senhor Jesus. E Pedro, a quem Jesus havia chamado em suas palavras, Cefas, que significava pedra, protestava seu amor pelo Senhor Jesus oferecendo a sua alma por ele, mas o Senhor Jesus o advertiu que 3 vezes ele o havia de negar antes que o galo cantasse ao amanhecer. Homem por cujas veias corre o ardente sangue da linhagem maia, pondera e medita nesta cena, pesa cada conceito porque toda ela foi urdida no destino que conhece o grande Senhor oculto no santo Maiabe. Pedro ofereceu sua alma, mas Judas a deu. E porque Judas a deu é que João pode colocar sua cabeça apoiada no sagrado coração de Jesus. Ainda agora poderás ler claramente escrito em luz, abaixo do símbolo do Sagrado Coração de Jesus, as ardentes palavras do Maiabe que dizem: dê-me albergue de amor em vosso lar eternamente em meu eu vou-lo retornarei Sagrado Coração. Homem que lê, estuda e pensa, medita e sente, o que está escrito para ti no fundo de teu coração, e assim teu sangue maia se vivificará e verás cumprir em ti a profecia de Shilam Balam, sacerdote inspirado do Maiabe, porque não está à vista tudo aquilo que está escrito em seu coração, nem quando há de ser explicado. Os que sabem vêm da nossa grande linhagem, os homens maias. Eles saberão o significado do que há aqui quando lerem. Portanto, haverás de poder ler com o coração. Aquela noite começou a urdir-se o destino da alma maia destes tempos, deste Catum, e da humanidade que se encontra condenada, da qual poderá fugir quem buscar o santo e puro beijo da sagrada princesa Saknicté. E entrará na arca de Noé invisível para criar uma nova civilização. Mas antes daquela noite, naquele remoto continente, a voz do grande Senhor oculto, que falava pela boca do santo Senhor Jesus, havia dito: quem tem olhos, veja e ouvidos, que ouça. E o santo Senhor Jesus conhecia o destino do homem. Porque havia nascido para ensinar a despertar, a morrer e assim viver e mostrar o caminho até o fim. Mas nenhum dos que estavam com ele naquela noite o entendia assim. Entenderam-no muito tempo depois porque aquela noite ainda dormiam. Como agora dormes tu? Mas se és zeloso, te esforças e não desmaias, estas palavras te ajudarão a despertar e assim também poderás morrer e logo poderás viver. E aquele que vive aprende que o destino mostra muitas coisas ocultas para o homem de barro, pois somente ao que desperta lhe é dado morrer, ao que morre lhe é dado viver e vivendo se vive no coração do Maiabe. E aquilo que Judas, o homem de Cariote, fez rápido foi sujeitar-se a seu tempo para que o santo Senhor Jesus colocasse mais um fio na teia do destino humano que aponta em terras maias para uma nova civilização que há 2000 anos somente ele conhecia. Porque se Judas não tivesse feito rápido o que fez, não teria sido possível ocorrer tudo aquilo que relatam os escritos de João. Porém, isso já está a caminho. Mas agora não farei outra coisa a não ser recordá-los o que diz essa parte da Escritura Sagrada que leva a assinatura de João. Era a 3ª vez que o Santo Senhor Jesus aparecia entre seus discípulos por vontade do grande Senhor oculto, depois que seu corpo de barro havia morrido na cruz. Nessa noite comeram peixes pescados nas águas do lago Tiberíades, e novamente o Santo Senhor Jesus perguntou a Pedro: me amas? E Pedro respondeu que sim. E o Santo Senhor Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. E 2 vezes mais lhe perguntou: me amas? E 2 vezes mais disse Pedro que sim. E 2 vezes mais lhe disse o Senhor Jesus: apacenta minhas ovelhas. 3 vezes no total. E assim começou a urdir-se o destino das ovelhas brancas, algumas das quais quando veem a luz que brilha mais além da pedra, luz acendida pelo ardor da sagrada princesa Saknicté, perdem a cor branca de sua lã e se tornam negras por um tempo, mas depois se tornam prudentes como as serpentes, simples como as pombas e a serpente se empluma e voa. Mas o Santo Senhor Jesus disse ainda mais a Pedro. Mostrou-lhe a teia do destino quando lhe disse: siga-me. Pedro morreu como o Senhor Jesus, cravado em uma cruz, distante dos seus e preso por outros que o levaram para onde não queria.
E aquela noite, depois da ceia com pescado do lago Tiberíades, e quando Pedro tinha sido informado da teia do destino, olhou para João, aquele cuja cabeça havia se apoiado no Sagrado Coração de Jesus, e perguntou: é a esse o que lhe vai ocorrer? Quero que ele fique até que eu retorne. E daí? E muito se falou sobre a imortalidade de João à raiz disso, porém, se fala e se discute sem saber nem o que nem por que João continua e nem se sabe o que significa o imortal. Esforça-te em entender o que é que permanece até que venha aquilo que é eu. 5. Assim começou a urdir-se o destino do que agora amanhece como o começo de uma nova civilização. É o destino que modula impulsos no coração de muitos homens para quem eu, o mais infeliz e pobre de todos os mortais, escrevo em obediência ao beijo de minha sagrada princesa Saknicté. Para que eles também sejam beijados. Assim como Pedro obedeceu ao destino que falou pela sagrada boca do Senhor Jesus e que lhe disse que iria morrer onde não queria morrer, Pedro morreu distante de seus irmãos do Maiabe, em uma grande cidade de outro continente, onde não havia linhagem de homens maias que estivesse formado como uma alma. Pedro morreu na cruz, mas ele mesmo se dispôs a morrer com a cabeça apoiada na terra enquanto muito perto dele a espada de um homem de barro que só obedecia ao barro do Império Romano, decapitava a cabeça do maia tardio Paulo, apóstolo da santa e eterna verdade do qual deu testemunho o Senhor Jesus. E se falo que Paulo foi um maia tardio, é porque nele se cumpre, comparado com os outros, a verdade dita pelo Senhor Jesus que os últimos serão os primeiros. Porque Paulo foi um tigre que se transformou em cordeiro após ouvir a palavra do Maiabe de Jesus. Assim se acrescentou mais um fio na teia do destino que é teu e meu. E se tu perseveras, ainda que sejas homem de barro, poderás atrair a essência da linhagem maia para que acenda teu sangue que agora é indeciso. E eu aos poucos me tenho feito esta pergunta: por que Pedro escolheu morrer crucificado com a cabeça para a terra? Por que João escolheu apoiar sua cabeça no Sagrado Coração de Jesus? Só o sábio sagrado silêncio do Maiabe onde se urde o destino das ovelhas brancas e das ovelhas negras, ali onde emana a prudência das serpentes e a simplicidade das pombas e de onde se fazem os ouvidos maias que ouvem e os olhos maias que veem e de onde tudo se junta numa só palavra. E eu, o mais pobre e infeliz dos mortais, estou repleto de alegria, porque sendo homem de barro, o barro de meu coração foi cozido no fogo do beijo da sagrada princesa Saknicté, e no sagrado silêncio do Maiabe tenho percebido um murmúrio que converte aquelas palavras tão obscuras, e tão obscuramente ditas às margens do remoto Tiberíades, em um deslumbre daquilo que dirige que urde o destino do homem. Falta algo naquelas palavras, por isso elas são obscuras. E o que falta nelas é luz. E essa luz está em ti mesmo. Acende-a. Porque João permanece e Pedro apacenta as ovelhas. Mas a pomba empresta suas asas emplumadas para que o serpente voe. E o que é simples pondera na prudência. E o que é prudente busca o caminho que leva até o Maiabe. E o santo beijo da sagrada princesa Saknicté lhe ilumina o caminho. Para trilhar o caminho de João é preciso primeiro conhecer o propósito do caminho de Pedro, mas intentar e conhecê-lo com o coração, pois quem o intenta e conhece só com a cabeça, é um chupador, para este não há caminho fora da terra. O caminho do mar é o caminho do sol. É o caminho da inteligência que orienta o amor. Porque Pedro morreu na cruz com a cabeça na terra e João apoiou sua cabeça no Sagrado Coração de Jesus. Pondera e julga. Mas nem todos compreendem o caminho de Pedro e não andam nele porque não sabem que mesmo as pedras têm coração. E tão pouco compreendem o caminho de João. São muito poucos os que compreendem que não são dois caminhos, senão um só destino unido pelo grande Senhor oculto no mais alto e sagrado do Maiabe. Homem, por cujas veias corre o ardente sangue da linhagem maia, não posso lhe dizer mais nada. Se em te arde o anelo de conhecer a verdade do destino, procura ter olhos para ver e ouvidos para ouvir e encontrarás, algum dia, como fazer em ti mesmo a ponte que une o caminho de Pedro ao caminho de João e te leve ao Maiabe. Essa ponte é a morte. Só pode fabricá-la quem ouse despertar. Muitos homens neste catum têm caído em profundos abismos e em meio de tormenta e dor têm vivido unicamente para que possamos saber despertar.
venera-os e busca-os no mundo da realidade, aproxima-te deles, conhece suas ideias, penetra no sentido oculto de suas grandes palavras. Eu te darei somente a medida que deram a mim, mas a ponte deverás fazê-la tu mesmo, em ti mesmo, ao impulso que sejas capaz de lograr do ardor de teu anelo. A medida que tenho que dar-te é muito simples, observa-te, é complexo se ainda dormes. Porque o Santo Senhor Jesus não apareceu somente 3 vezes, mas muitíssimas vezes mais, como Cristo, depois que seu corpo foi morto na cruz. Deves saber que o Cristo vivo em Jesus está vivo. E se aquele que é João permanece, permanece porque Judas fez rápido o que lhe foi incumbido. Outro escrito do mesmo Mayabe, com a assinatura de Lucas, confirma este fato, e revela que em uma de suas aparições o Santo Senhor Jesus, então lhes abriu os sentidos para que entendessem as Escrituras. E aberto estes sentidos se conhece o caminho real que conduz ao Mayabe, e o Mayabe dá a estes homens o poder, o amor e a vida porque para eles Deus, o grande Senhor oculto, deixa de ter 2 caras. E o de baixo se junta ao de cima e o de cima dá vida ao de baixo. Para estes as Escrituras são claras e sagradas porque sua verdade não está impressa nos livros, eles a leem na alma. Estes verão o dilúvio de dentro da arca. E a serpente emplumada voará. 6. Como o amor, o tempo também é impossível de se entender com a razão. Da mesma forma que existem amores diferentes, também existem tempos diferentes. Só quem tem o grande destino em suas mãos pode explicá-lo a quem faça o esforço de entender. Nós só podemos dizer do tempo e do amor aquilo que eles não são. O tempo não é neutro. O amor não é neutro. Ao de cima não podes amar se amas ao de baixo. Mas amando ao de cima amarás ao de baixo e ao do meio. O tempo pode ir contigo para o segundo nascimento, pode ir contigo à morte final. Se você despertar hoje o que fará? Fará muitas coisas que não quer fazer, e deixará também de fazer muitas coisas as quais queria fazer. E não terá que esperar nenhum amanhã. Porque o tempo é, e o amor também é. Se entendes, tu também podes ser. O amor, como o tempo, está em todas as coisas, está em todas as formas. Está no destino como no desatino. Porque no tempo o amor faz todas as formas. Guarda-te bem do chupador que te diga que o tempo não existe, ou que te diga que no amor há pecado ou maldade. Somente no peito do grande Senhor oculto o 3 é 1. O tempo e o amor são forças poderosas que evaporam a água do barro, e só deixam a terra que para a terra volta. A água e a terra se unem por obra do amor. Unem-se para o tempo, como barro. O beijo da sagrada princesa Saknikté cose o barro por obra do amor daquele que quer viver, para que não evapore a água. Seu beijo é o fogo oculto do amor. A ânfora de barro bem cozida para outro tempo é. No homem de barro a água é assim, a terra é não. Por isso, para o homem de barro, Deus tem 2 caras, mas nenhuma delas é verdadeira. O beijo de fogo da sagrada princesa Saknikté é o que queima ou não. Mas também queima o sim. E o homem é eu. E Deus é Deus no homem iluminado pela sagrada princesa Saknikté. O tempo do destino dos homens de linhagem maia não é um tempo que está separado do destino dos demais homens, porque os homens de linhagem maia não estão separados dos outros homens, para eles vivem e para eles trabalham. Só são diferentes porque seu tempo é o tempo de uma luz que nunca se apaga. E este tempo é o tempo imortal, tempo do sol dos sóis. O tempo dos outros homens é o tempo da água, como a água do dilúvio. Não são 2 tempos, nem são 2 destinos. São o tempo de cima e o tempo de baixo que fazem o tempo do meio. E quem vê pecado ou maldade no amor, quer castrar o sol, mas será castrado. E não comerá o alimento do sol, e seus testículos secarão e estará morto mesmo antes de morrer. Presta atenção, se é que és, homem de linhagem maia. O amor nasce no peito do grande Senhor oculto, que criou o tempo para permanecer eterno. O amor é seu meio e dá vida ao tempo. Busca em teu coração, qual é teu amor? Para não ser castrado e fazer tua criação o viril. Se teu amor é único e neste amor incluas todos teus amores, teus testículos comerão o alimento do sol.
Só no peito do grande Senhor oculto a unidade, depois, tudo anda em três. Em tudo que vê em teus olhos, em tudo que ouve em teus ouvidos, em tudo que tocam tuas mãos, em tudo que sente teu nariz, em tudo que degusta teu paladar, em tudo está latente a força que é um, a força que é dois e a força que é três. Os três juntos fazem tudo um. Assim é feito tudo o que é feito. Todo um é um ser em três maneiras de ser. Assim foi feito o homem de barro, o homem de água e terra. Um é a água, o dois é a terra e o três é a união da água com a terra para que se torne barro. E o que será o três? Não será, pois, um querer estar no tempo do grande Senhor oculto que, sem embargo, permanece eterno. Assim é como vem desde cima para baixo. Mas o homem que permanece barro, se alguma vez pensa na unidade, não lhe presta atenção, e se sente a trindade logo a esquece porque o trabalho de recordá-la é muito árduo. Por isso Deus terá sempre duas caras para ele, mas nenhuma será verdadeira. Quem sabe vive no querer estar do grande Senhor oculto, se eleva. Logo, compreende e sabe e vive desde cima para baixo, segundo o seu tempo, segundo o catum que se tem feito em si mesmo. É um pequeno três. Um pequeno um. O barro então é, porque um sentido está aberto, e atrai a luz que com seus santos beijos acende a sagrada princesa Saknikté. E lhe é possível manejar os quatro para poder fazer. E está acima e abaixo no grande Senhor oculto. Isso também se faz por três, mas sua ordem muda. Assim um é o querer estar do grande Senhor oculto, o dois é a água, o três a terra que se aproxima do sol. Existe aí o segredo da geração e da regeneração. E quando exista outra vez o número da nova linhagem dos homens maias na sagrada terra do Mayab, te pedirão uma árvore de vinho de Balsé e o apresentarás no alto, e não serás morto, nem lançado fora. A serpente emplumada voará. Pedir-te-ão também, porventura, traje de bodas, se não o tens, se tens sido preguiçoso, se não tens velado, serás lançado para fora onde haverá choro e ranger de dentes. Porque o traje de bodas é a vestimenta da regeneração e é o mesmo que a árvore de vinho de Balsé. A regeneração é o real caminho de João até o Mayab. Mas haverás de saber ainda mais. O que não sabe nada do querer estar do grande Senhor oculto, não pode ser, não pode fazer acontecer, está abaixo nada mais, e não tem árvore de vinho de Balsé, e a água de seu barro se evaporará à luz da lua, seu vapor irá para a lua e a terra e assim tudo terminará. Esta é uma verdade e assim está bem, e este homem deixe-o estar como está porque não é de tua estirpe. Deixe-o dormir em paz. Aquele que sabendo, do querer estar do grande Senhor oculto e dizer não, e não faz o que tem que fazer para poder viver, se torna um chupador, este não é da estirpe maia, afaste-te dele a menos que ele te suplique que o ajudes a fazer o que tem que fazer, então lhe falarás de tua linhagem maia porque mesmo um chupador insensível pode mudar seu sangue se é sincero e verás. Mas guarda silêncio ante o hipócrita. Pobre de ti se chegas a crer-te melhor que um chupador, ou superior a quem não tem uma árvore de vinho de Balsé. Não serás homem, serás um maricas, podes colocar saia de mulher. Um homem mostra sua virilidade fazendo obras de amor, não falando do amor que é incapaz de fazer. O santo beijo da sagrada princesa Saknikté é para o Maia viril. Só o Maia viril pode entender a verdade que existe acima. E sua virilidade existe porque seu corpo vive do querer estar do grande Senhor oculto. Estuda como se faz a verdadeira linhagem de homens maias. Em cada um que é um, também há três. Em cada um que é dois, também há três. Em cada um que é três, também há três. Como se faz isso? Pretendes ser maia e não conheces a profecia dos 16 versos do cantor de Mani, Shilam Balam. Em cada verso há um, há o dois, há o três. O quatro está em ti mesmo, és tu mesmo se és que vive um eu. Quando disso saibas, faça-o. O que está escrito nos escritos de João, é o mesmo que está escrito nos escritos de Shilam Balam. Os dois são um só livro do espírito do Mayab com palavras distintas, nada mais. E o espírito disse, eu sou. Sou Deus.
porque o Eterno é muito elevado, é de uma só idade, quis fazer descendentes de 7 gerações, e este é o grande descendente que contém e mantém a todos os pequenos descendentes para que se mantenham entre si. Se és maia viril, e se estás orgulhoso de teu maiabe, humilha-te em secreto e em silêncio ao elevar teu pensamento a ele, ao Eterno, o de uma só idade que é seu próprio Catum e que fez todos os Catuns e fez a ti também, e te fez igual a ele, uma pequena cópia, com tudo que ele é até com seu infinito verbo criador, dizendo, eu sou Deus. São 7 suas gerações, desde o mais acima até o mais abaixo. A 7ª geração tem uma árvore da vida com tantas ramas como 32 vezes 3, e estas ramas sujeitam-se aos seres porque são muitas ramas, e não podem trepar pelo tronco da árvore de Balsé por si só, e o seu trepar é o trepar de toda essa 7ª geração. Lenta ascensão, dolorosa ascensão. Quem na 7ª geração degenera, o choro e o ranger de dentes é certo. A vida na terra é a vida de 6ª geração, e a árvore da vida tem tantas ramas como 16 vezes 3, amarelas são as folhas de 24 ramas, negras são as folhas de 24 ramas, são ramas com as folhas da cor do poente e do sul. Quem junte ramas amarelas e ramas negras por sua própria vontade e as faça verdes agarrará o tronco da árvore da vida e trepará para saber do grande Paua, daquele João que permanece, e do grande amor dele. Como o farás? Despertando e estudando. Despertando e trabalhando. Despertando e lutando. Estudando, trabalhando e lutando em ti mesmo para que sejas tu mesmo, para que sejas eu. Pega um pouco de tinta negra, pegue um pouco de tinta amarela, misture as duas e observe o que vês. Não é por acaso verde esta nova cor. Amarelo é o sol, negra é a terra, verde é o florescer da imortalidade. Assim poderás começar a trilhar o caminho de regeneração, e tua geração será então a geração que é 8 vezes 3, assim eram os gigantes da pequena Cozumel. 4 vezes 3, assim eram os Pauas, do Oriente, do Poente, do Norte e do Sul. O Paua se alimenta da comida do sol. 2 vezes 3 não o concede senão o Paua que não pode morrer. Mas todo homem pode ser Paua. 1 vez 3 não podemos nem sequer pensar em nossa atual condição, porque é um Catum que somente um Paua o entende. Todos são tempos diferentes, medidos por medidas distintas. O mais audaz e ousado vai de um a outro Catum, sempre para cima e 3 gerações em uma. Por seu querer estar na 5ª geração, geração de barro que está cozinhando-se, pode o grande Senhor oculto fazer-se conhecer ao mais audaz que tenha um só amor no qual tenha fundido todos os seus amores, mas o barro fará querer mais que barro, a água fará querer mais que água, o homem de barro fará querer mais que os gigantes da pequena Cozumel e ainda mais que os Pauas do norte e do sul, do oriente e do poente. Haverá de querer mais do que as palavras obscuras de João ou de Shilambalam. Haverá de querer tanto que as lindas palavras daqueles que mentem não o enganarão. E este querer lhe fará entender e viver aquilo que com suas sóbrias palavras disse o Santo Senhor Jesus que era o segredo da vida eterna. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. E quando o homem de barro aprenda a querer, o grande Senhor oculto falará a palavra que é Deus e que por sua vez é o Verbo, e fará saber: eu sou a unidade. Pois tem sido dito, o segredo está aí. Conhece-o se puderes. Não estará claro tudo isso para ti até que tenhas golpeado a pedra na escuridão. A grande palavra, no selo da noite, no selo do céu, disse a Shilambalam: eu sou o princípio e o fim. E a João que permanece o mesmo que Shilambalam: eu sou o alfa e o ômega. Os dois são o mesmo verbo, os dois permanecem porque assim tem sido e será através dos séculos e muitos os têm ouvido. Foi aberto este Catum para que possam ouvir muito mais. E permanecerá até que chegue o Filho unigênito do grande Senhor oculto, espelho que abrirá sua formosura, Pai. Por tu querer estar que és tu Espírito Santo, Pai. Para que comece na terra a nova civilização. Amém. Ao que queira saber, a palavra do Pai o fará saber, porque para as novas ânforas maias há este novo Catum, para que quando chegue e caia sobre o mundo de barro a justiça em 3 partes,
segundo as profecias de João e Shilam-Balaam, os justos estejam com ela, a justiça de Deus, a justiça do Moabe, pela misericórdia de suas cabeças e a sabedoria de seus corações e o amor da vida em suas ações. São novamente 3. E a palavra emanou desde as entranhas do Oriente para que não haja poente, e foi escrita no Norte para que não haja Sul. E esta palavra disse novamente para o que tenha olhos que veja e ouvidos que ouça. Eu sou unidade. O que é um está em teu cérebro, o que é 2 estende-se por tua coluna, o que é 3, que é o querer estar do Espírito Santo do grande Senhor oculto, já és dentro, muito dentro de teu coração e por onde o queiras ver, se és capaz de ver. Se entendes e fazes isto, dominarás a serpente que arrasta-se na terra e tua prudência lhe dará plumagem para que possa voar. São o pequeno Pai, pequeno Filho e o pequeno Espírito Santo, os 3 pequenos pauas, o vermelho, o branco e o eternamente verde. Guarda-te da serpente que te dizem que faz milagres. Todo o barro que sabe onde e quando fazer a guerra para poder morrer é terra de vigília e oração, terra sem sede, terra regada pelo amor que há de servir a Deus para uma nova civilização, e quando morra em sua 6ª geração, viverá outro Catum na 5ª, 3 vezes 4 será seu sim, 3 vezes 16 será seu não. Irá do sepulcro ao berço se é que quer ir, porque terá passado da morte à vida e permanecerá com João. Pois seus testículos terão comido o alimento do sol, e seu sêmen não será sêmen de carne unicamente, será sêmen com espírito de regeneração e não arrojará espírito fora de ti quando arroje seu sêmen. Porque não haverá fornicação nele, e seu 1, seu 2 e seu 3 serão realmente castos e seu sexo estará cheio de pureza. Será sexo nada a mais. Filho do Moabe, ouve-me bem. Não andes às cegas. Busca o conhecimento dos homens maias, qualquer que seja sua ânfora, qualquer que seja sua língua. Busca o conhecimento que chegou outra vez do Oriente. Busca o conhecimento que está escrito no Norte. E não o terás nem poente nem sul, se és diligente. Porque o Senhor Jesus, cuja vinda foi precedida por uma estrela do Oriente, disse que aquele que pedir lhe será dado o que pede, e aquele que buscar encontrará o que busca e aquele que chama às portas do Moabe interior, lhe abrirá a princesa Saquinecté. Deves saber poder pedir, deves saber poder buscar, deves saber poder chamar. Para estes 3 poderes, que são um só poder, deves saber poder pensar. Pensa à luz do dia, pensa na obscuridade da noite, pense debaixo da chuva, pensa debaixo do calor. Pensa no grande Senhor oculto e em seu querer estar que é o começo do teu querer ser. Então sentirás seu querer estar e farás seu querer ser. E compreenderás e saberás. Quem queira ser amo, faça-se servo, disse o Palma do Norte. Quem queira ser livre, faça-se escravo, disse o Palma do Oriente. Quem queira viver, aprenda a morrer, disse o Palma do Poente. Quem queira morrer, ou se desperte, disse o Palma do Sul. Quem ouve ou não faz o que fala no silêncio da real quietude da linhagem de seu sangue maia, sofrerá, pois o escravo matará seu amo e o servo colocará no cárcere a liberdade, e o escravo sugará o sangue do amo e morrerá também e o servo tiranizará a liberdade e não viverá, mas degenerará. O barro adormecido sonhará, e a água se evaporará à luz da lua. Todos os tempos de todos os catuns desaparecerão com dor para ele. Isso é uma verdade. Já aconteceu antes e irá acontecer neste catum em muitos continentes de homens de barro que já perderam o sentido das palavras que disse seu Moabe. Assim foi antes, assim é agora, assim será até que ele queira que seja. Porque o homem tem sido feito à imagem e semelhança de seu Criador, e se assim foi existe um propósito. Não será este propósito aquilo que disse o Senhor Jesus a todos os homens de linhagem maia: sejais perfeitos como vosso Pai que está nos céus é perfeito? Será que porque Pedro morreu com a cabeça na terra suas ovelhas estão mal apacentadas e chupadores as tranquilizam, e as que querem que sua lã seja negra, os chupadores negros, os ladrões de alma, seu sangue sugam? De todos os chupadores negros são os mais perigosos porque são ignorantes que pretendem saber e por sua pretensão caíram e seguirão caindo.
Guarda-te deles, porque mais vale não saber nada que saber o pouco que eles sabem. Guarda-te da serpente que dizem que faz milagres. Inúteis se tornaram as pedras usadas para fazer a ponte para o Moabe interior, tendo se tornado poços enquanto isso. Mas o Senhor do tempo que vem pelo Oriente dá a medida justa, e há poucas ânforas que sabem receber. Por isso, para o que não tem feito olhos para ver e está em trevas, o que é vermelho lhe parecerá negro na escuridão. E o Senhor do amor que vem pelo norte dá em abundância e generosidade, e também são contadas as ânforas que sejam continentes e que saibam se empenhar. Por isso a quem não tenha coração que lhe contente a sua abundância, sempre o destrói na desagregação, pois branca é a cor do reino dos céus. E o Senhor que não o tem poente e que não tem sul, que é o Senhor do seu querer estar, emanará de si outras águas, emanará de si outras terras e fará outros barros que lhe recebam melhor. Outras vezes o tem feito, e assim pode-se ver quando se estuda atentamente o que perderam em seu catum os seres formigas, os seres cupim, os seres abelhas que um dia foram e já não são. Homens nécios. Isto é unicamente o princípio de um saber. Homem por cujas veias corre o sangue da linhagem maia. Abre teus olhos, destampa teus ouvidos. Tenho-te explicado o 3, tenho-te explicado o 7, e tenho-te dado apenas uma ideia sobre o que é o 4, e nada sobre a vontade com que se dá continuidade a todo o 7 que se quebra em 2 pontos, em 2 tempos. Quem não sabe como se dá esta continuidade não poderá fazer a ressurreição de sua carne. Busca esta continuidade diligentemente e ouve o que disse sobre isso faz muitos séculos Shilam Balam, grande sacerdote da linhagem maia. O mal do catum é que um golpe de flecha pode destruí-lo. Então vêm os juízes e recolhem os tributos. Pedirão provas. Com 7 palmos de terra encharcada. Não será isto mesmo que em seu catum falou o Santo Senhor Jesus? E qualquer um que ouve estas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou sua casa sobre um monte de areia, e desceu a chuva, e vieram os rios, e sopraram os ventos, e atingiram essa casa, e caiu e grande foi a sua ruína. Não será isto mesmo que falou em outro catum o Santo Senhor Moisés? Aos céus e à terra chamo hoje como testemunhas contra vós. Coloquei-os diante da vida e da morte, da bênção e da maldição. Escolhe pois a vida para que vivas tu e tua semente. E não seria ainda o mesmo que em outro catum falou o Santo Senhor Buda? Iluminai vossas mentes, quem não pode desde logo quebra as oprimentes cadeias dos sentidos e cujos pés são muito fracos para trilhar o caminho real, devem disciplinar sua conduta de tal modo que todos os seus dias terrenos transcorram irrepreensíveis praticando obras de caridade. E não seria ainda o mesmo que em outro catum falou o Santo Senhor Lao Tse. O universal é eterno. O universal é eterno porque não existe como indivíduo. É esta a condição da eternidade. Da mesma maneira o perfeito, eclipsando-se se impõe, derrotando-se, se eterniza, desegoistigando-se se individualiza. Todos, pois, falam do verde florescer do imortal, de como o infinito sempre vive no eterno. Nécio é o homem que se crê dono do tempo. Nécio é o homem que se crê dono do amor. Nécio é o homem que se crê dono da terra. Nécio é o homem que se crê amo do mundo. 3 vezes nécio o que deliberadamente ignora que o homem é um propósito do amor no tempo para a vida do mundo na terra. Jesus, Santo Senhor, foi um homem feito na terra com água do amor e cozeu seu barro no fogo do amor. Judas foi um homem que desafiou o poder do mundo e o amor o ajudou. Se é que aspiras o conhecimento do Moabe, tens de procurar entender. E te abrirá as portas o beijo da sagrada princesa Saknikte e o fogo de seu amor cozerá teu coração de barro e por seu amor serás ânfora do grande Senhor oculto que te dará aquilo que podes conter. Eu agora só quero fazer justiça a Judas, o homem de Cariote, para que comece um novo catum na linhagem maia. E o Moabe dos Andes seja pois o berço de uma nova civilização. Tu farás tua parte se em tuas veias corre o sangue da linhagem maia. Para que haja misericórdia na tua cabeça, sabedoria em teu coração e possas encontrar a pedra justa com a qual possas estender a ponte que vai de Pedro a João no destino do homem verdadeiro que aqui declaro que é o Cristo vivo no Senhor Jesus.
no nome do Pai, e no nome do Filho, e no nome do Espírito Santo. Para que assim seja. E te relatarei como e por que Judas, o homem de Cariote, estendeu um fio importante na teia do destino deste novo Catum. Seu fio fez possível que a quarta e a quinta gerações falem nos tempos e nas medidas da sexta geração. Te relatarei assim como eu tenho aprendido no Santo Mayab. Amém. Esta obra foi digitalizada sem fins comerciais e destinada unicamente à leitura de pessoas portadoras de deficiência visual. Por força da Lei de Direitos de Autor. Por isto, este trabalho é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo com a Lei. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre os direitos autorais. Alteração, atualização e consolidação da legislação. Título I, dos direitos do autor. Capítulo V, das limitações aos direitos autorais. Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais, e, a reprodução. D. De obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Segundo o livro Sou o mais pobre e infeliz dos mortais, porém agora atingi o meu limite. Mas, para minha dita não há limites porque sou amado pela sagrada princesa Saknikuté, a branca flor do Mayab. Por ela suspirei durante muitos anos e por muitas gerações aguardando que concedesse a minha oportunidade de levar-me à sagrada terra do Mayab. Mas durante todo o tempo que eu acreditava esperá-la e que acreditava aguardar a sua aparição, eu estava na realidade caminhando até ela e até a santa terra bendita do Mayab. Mas, como poderei descrever este andar de anos em desertos, em serras, este andar de um anelo solitário que só se vive quando o corpo se aquieta? Como poderei dizer a quem lê esta obra em que consiste este andar para poder receber um só beijo da sagrada princesa Saknikuté? Como poderia explicar a sagrada princesa Saknikuté, a branca flor do Mayab, e seu beijo que é o beijo que arrebata os homens da morte e os leva à origem de sua linhagem maia onde se encontra o caminho que na verdade é a vida? Tenho-a visto envolvida em seu glorioso esplendor da simplicidade e luz, como jamais poderia imaginar o homem que prospera no vale dos sonhos, recorrendo à senda da morte. Eu a beijei, e seus lábios encostaram nos meus levemente. E essa leveza foi um toque de fogo que incendiou meu sangue e deu vida à minha carne e com suas chamas consumiu a escória petrificada que me afastava dela. Já transcorreu um tempo desde esse amanhecer de primavera quando eu caí desnudo ante ela, livre da infernal roupagem que são os 7 mantos de toda a ilusão. E ao recordar seu beijo, meu coração palpita ansioso de consumir-se nela, e tudo em mim arde, transformando o meu ser. Nada me disse com palavras a sagrada princesa Saknikuté, a branca flor do Mayab. Nada me disse com palavras e não poderia dizer-me nada assim, porque ela é como uma só palavra que é todas as palavras, e em seu olhar, que é a plenitude da vida que desperta a alma, a luz que nos mostra a entrada da terra do Mayab e nos envolve pelos séculos dos séculos, e faz dos homens de barro parte do grande Senhor escondido para quem não haverá nunca um homem capaz de descrevê-lo integramente. E nesse olhar, que é plenitude e amor da princesa Saknikuté, aspirei o singular perfume que emana da mais pura flor do Mayab e em meus ouvidos ouvi, tens-me visto? Tu me conheces e tens gostado dos beijos dos meus lábios. Tu estás em mim e eu estou em ti, és eternamente meu. Não poderás esquecer-me jamais e minha recordação será teu consolo na solidão e tua emoção o trará a mim quando quiseres vir. Poderia dizer algo a mais sobre isto? Ó, homem de linhagem maia! Faz-te olhos para ver, ouvidos para ouvir, abre-os, escuta e desperta para poder morrer também. Morrer integramente de uma só vez. Porque a plenitude que ela é, a princesa sagrada Saknikuté, a branca flor do Mayab, só encontram os homens em cujas veias corre o sangue da linhagem maia, são os que nascem para a vida,
aqueles que foram incendiados com o beijo de seus lábios, e esse beijo é o beijo da mais doce morte porque é o beijar da ressurreição com a qual verá a salvação de Deus. Despertarás um dia e logo morrerás e serás livre, completamente livre para poder converter teu barro numa ânfora justa na qual possa o grande Senhor escondido dar aquela comida e aquela bebida, a única comida e a única bebida com que poderá saciar a fome e a sede de justiça de todo aquele que procura escapar do vale da morte para alcançar o ápice do Mayab. Me aproximei dela, a sagrada princesa Saknikuté, branca flor do Mayab, em um amanhecer de primavera, numa das tantas voltas que a terra também se aproxima do sol para trocar beijos com ele, dar-lhe sua seiva e receber sua semente, e fecundar em seu ventre para que coma também daquele amor sua descendente, a lua. E é a seiva que nos dá a terra e a semente que procura o sol que nos faz compreender o homem e dar vida à lua e servir e adorar tudo aquilo que nos deixou em herança todo o filho do homem, seja do Mayab, ou seja de Belém que é a casa do pão, seja do elevado monte Sinaí, ou seja nascido debaixo da sombra de uma sagrada árvore de Bo. Esta é a herança da compreensão. E a sagrada princesa Saknikuté é a amante que dá amor, é a mãe que oferece seus seios para quem queira amamentar-se dela. Sem este amor ninguém verá a princesa Saknikuté, a branca flor do Mayab, porque o amor é a força que ela dá ao homem enamorado de seu encanto e que se faz a si mesmo servidor do Mayab. Na noite anterior a seu sagrado beijo estava eu em trevas, buscando como uma criatura extraviada busca sua mãe quando tem fome, e eu queria agarrar a linha que me desse certeza e força para poder andar. E a chamava dizendo, vem, vem, vem. Mas a Mãe Terra teve piedade de mim e me colocou em um sono profundo. E deste sonho me despertou o coração com um violento palpitar de ansiedade, e ao despertar senti um estranho perfume que elevou minha emoção porque intuí que era o perfume dela, da sagrada princesa Saknikuté, a branca flor do Mayab. Eu, pobre e infeliz mortal, afugentei os sonhos de meus olhos, afinei meus ouvidos. E olhei para os cumes dos montes andinos, e pude distinguir suas silhuetas perdidas em trevas. Um pedaço da lua se acercava para amamentar-se no seio da terra. Sem embargo tudo seguia obscuro, mas tudo palpitava no grande silêncio. A claridade da primeira aurora, aquele reflexo prateado que precede a luz, iluminou pouco a pouco o cume dos montes. Desde as ramas das árvores vi elevar-se em um voo solene algumas aves, não havia gorjeio entre elas e os animais ainda despertavam para adorar a luz. Só o homem dormia. E nesse recolhimento que unifica a vida, quando a alma da sagrada terra se prepara para tomar a semente do sol, o espasmo de Dita também era silente. Somente o homem alvoroçava. Recolhi-me no silêncio de mim mesmo, sabendo-me um mendigo daquela comunhão a qual não pode aspirar senão o ousado em que arde o sangue dos homens maias. E apareceu a luz. Palpitou ainda um pouco de tristeza neste miserável coração de barro porque senti o fogo e soube que morria para sempre nesse instante, mas morria satisfeito porque queria morrer. Então ela, a mais formosa entre todas as formosas, a sagrada princesa Saknikuté, branca flor do Mayab, mostrou seus lábios para que os beijasse e seu sorriso me incendiou somente quando havia morrido a última gota de temor e de tristeza em meu coração de barro. Então a terra se nutriu do sol, e eu me nutri do fogo do amor. E o coração de barro se abriu e o fogo cozeu e fez ânfora para o grande Senhor escondido e os lábios da princesa Saknikuté sopraram no barro e fizeram dele uma forma com seu alento inefável de eternidade. Nesse instante eu senti seu beijo. E nesse instante começou a vibrar a vida de verdade em tudo aquilo em que eu fechava meus olhos, porque era eu quem em meu coração dizia que olhava e esse eu que falava era a doce voz de minha princesa Saknikuté, a branca flor do Mayab que não fala com palavras porque ela é todas as palavras de uma só vez. E romperam as aves cantando em uníssono quando a luz apareceu sobre elas acima dos montes andinos, dando comida à minha alma. As folhas das árvores se fizeram a si mesmas a voz sempre madura da vida, e cada uma delas eram como eu, transitórias e eternas, e por cima do cume dos montes andinos vi como as trevas fugiram quando chegou a luz. O que aconteceu depois?
não poderia dizer ainda que quisesse. Ninguém poderia dizer, nada poderá jamais descrever o que foi dito, porque essas são palavras que só podem pronunciar com seus beijos a minha sagrada princesa Saknikuté, a branca flor do Mayab. Seu beijo é a sagrada palavra do Mayab, que é todas as palavras de uma só vez. Pode-se dizer que nesse instante morre o homem de barro quando em suas veias corre o ardente sangue da linhagem maia. Entende para que e por que foi feito a imagem e semelhança de seu Criador. Sabe também que a partir de então viverá ligado ao Mayab, sem poder ignorar nem esquecer sua origem, e saber que passarão os mundos, os homens, as estrelas, os sóis, mas jamais passará a palavra Mayab, que é a palavra dele. Se és um homem de linhagem maia, eis aqui que eu falo agora essa palavra no fundo do teu coração, para que a ti também fale com seu beijo eternamente bela sagrada princesa Saknikuté, e se coze teu barro e tua água, para que quando a água se evapore e o pó do teu barro ao pó volte, permaneça tua ânfora viva no amor do grande Senhor escondido. Para que se cumpra a profecia do sagrado Shilam Balam de Shumael, que disse que não está à vista tudo o que há dentro disto, nem quando há de ser explicado. Os que sabem, vivem da grande linhagem de nós, homens maias. Eles saberão o que isto significa quando lerem. E então o verão e o explicarão. É assim também se cumprirá em vós a santa profecia do Mayab de Jesus, e virá o dia que sabereis que não sois vós que falais, mas sim, o Espírito de vosso Pai que fala em vos. 2a. Para muitos o beijo da sagrada princesa Saknikuté marca o fim de suas desventuras. E no calor de sua recordação acham abrigo no inverno de sua vida de barro. Para mim, ao contrário, seu beijo foi o começo de um caminho infinito na eternidade. E por isso, talvez, tenha sido só um beijo fugaz, para que seguisse marchando em busca dela por todas as sendas do Mayab. Bem, me dou conta que para os demais, tudo isso é sonho e é loucura. Mas os demais são homens de barro em minha linhagem é maia. E eu digo estas coisas para os homens cujo sangue é maia. Ainda que agora não entendam completamente o que está escrito aqui, algum dia saberão e entenderão e lerão e me compreenderão o que quero dizer, porque o Mayab é um e tem muitos nomes, e o universo é um e tem muitas formas. E o Mayab tem dado muitos filhos e tem feito a muitos homens a imagem e semelhança de seu Criador. Por isso eu os asseguro que sou o mais pobre e infeliz dos mortais, porque nada é meu, e tudo é do Mayab. Mas também aqui está escrito que tenho minha ânfora cheia e completa de uma dita secreta que não poderei perder, ainda que queira perdê-la, porque é a dita do Mayab. Eu seguirei andando sempre com a sagrada princesa Saknikuté, ainda que às vezes ocorra que meus olhos não a vejam. Seguirei andando com ela, porque somente com ela e nela estou desperto. E na embriaguez de tão singular vigília, quisera agora dar um pouco de justiça como me tem sido dado conhecer. Asseguro-lhes que sou o mais pobre e infeliz dos mortais, que nada tenho que possa chamar de meu, e ainda esta vida que tenho também me tem sido dada, mas só a mim cabe saber por que e para que me tem sido dada. Quero lhes falar de Judas, o homem de Cariote, aquele a quem vós haveis amaldiçoado muitas vezes, mas que foi um amabilíssimo irmão daquele Filho de Deus que se chamou Jesus e que também foi um filho do Mayab. Minha história e meu relato começam com um impulso que falou em meu coração, dizendo palavras tão claras e precisas como aquelas que vós dizeis ao ouvido dos seres que amais. Foram palavras nascidas do beijo da sagrada princesa Saknikuté. Suplico-lhes me concedeis atenção. Bem sei que o que vou dizer de agora em diante, neste empenho de justiça, está em contradição com tudo aquilo que vós acreditais que é verdade sobre o ocorrido em tempos muito remotos com o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, filho do Mayab, que havia em outro continente e que também foi andar entre homens de barro buscando aqueles que queriam seguir a sagrada linhagem do Mayab. Porque amava a sagrada princesa Saknikuté e espalhava seu beijo em muitas santas e sagradas palavras, e por isso também foi morto pelos chupadores de seu tempo. Jesus de Nazaré nasceu também com o sangue dos homens maias, que é sangue universal e é sangue ardente, que em seu ardor disse: sou unidade, sou eu. Nasceu em uma casa igual a toda a casa do Mayab, em um lugar que em suas palavras se diz Betleém, que significa casa do pão,
do pão de onde come o seu pão, ainda o sol. Mostrou para os sábios o caminho para o beijo da sagrada princesa Saknikté, que é o pão de toda a vida, e porque havia chupadores que não queriam ser ânforas do grande Senhor oculto, a quem Jesus chamava de Pai, decretaram morte a seu corpo em uma cruz levantada no Monte das Caveiras. Os homens de barro, que no barro viviam, enlodando-se uns aos outros, cresciam longe do Mayab verdadeiro desse continente, e os chupadores jamais poderiam entender aquilo que falava Jesus de Nazaré, que era misericórdia e não sacrifício. E poderá haver compreensão em um cérebro onde se oculta o amor? Ah! Tu, que em cujas veias corre o ardente sangue da linhagem Maia, que quereis também ser filho do Mayab, ânfora pura do grande Senhor escondido. Aprenderás, antes de tudo, a ser justo para alcançar o beijo da sagrada princesa Saknikté. Este beijo acenderá a luz para que conheças o Pai de toda a terra do Mayab. Jesus de Nazaré, em quem palpitou o Cristo vivo, o Espírito Sagrado do Mayab, disse aos homens de seu tempo, de todos os tempos, que todos seus pecados seriam perdoados, mesmo os pecados cometidos contra o Filho de Deus, mas que jamais seriam perdoados os pecados cometidos contra o Espírito Santo, que é a sagrada palavra do Mayab. Durante 2000 anos muitos têm pecado contra o Espírito Santo, crendo que com isso faziam justiça ao Filho de Deus, e ainda perseguiram a outros homens, esquecendo que ao morrer na cruz, Jesus disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Por sua misericórdia, que é a misericórdia do Mayab, este perdão alcança a todo aquele que na realidade não sabe o que faz, e por isso alcança a vós também, porque não é vossa culpa ter pecado e errado contra esse outro homem do Mayab, nascido nas longínquas terras de Cariote, e cujo corpo e cuja vida de barro se conheceu com o nome de Judas. Porém, tende presente, vós, homens, que sois do clã da linhagem Maia, que qualquer injustiça e qualquer falta de misericórdia é um pecado contra o Espírito Santo, que é o Sagrado Espírito na palavra do Mayab. Recordai-o e lede. Eu, o mais pobre e infeliz dos mortais, lhes contarei o que sei de Judas, o homem de Cariote. 3. Quando o calor do beijo da sagrada princesa Saknikté chegou em meu coração, o ardor da vida que ela me deu, impeliu-me a seguir meu caminho ao Mayab. Quando fechava olhos e ouvidos às coisas de barro para escutá-la, em meu peito vibrava uma mensagem singular com uma insistência singular, e me urgia: ajuda a espargir luz sobre Judas, o homem de Cariote, para que o homem possa construir a ponte através da qual passará do caminho de Pedro para o caminho de João, e assim entregar-se ao beijo da sagrada princesa Saknikté. Ah! Eu, o mais pobre e infeliz dos mortais, devo confessar